E depois a Bia também tá na fila, tá a fila do SUS aqui no nosso Direto ao Ponto. assim que é bom. Vai lá, Vitória Bel. Espero que a fila ande rápido, assim como um dia a fila do SUS espero que também ande, né? Presidente, o senhor falava dessa possibilidade do MDB ainda estudar o que fazer no ano que vem. Claro que se o candidato for Tarcísio, vocês ficam numa situação difícil para escolher entre Tarcísio e Lula, ou então libera a bancada. Agora, se o candidato da oposição, escolhido, benzido, abençoado por Jair Bolsonaro, for alguém da família Bolsonaro, o MDB também cogita apoiar? Vitória, essa decisão é uma decisão de convenção, não é uma decisão de uma ou de duas ou de três pessoas. Claro que existe uma afinidade maior e grande, e eu expliquei o porquê, por uma questão de gratidão ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Inclusive, o MDB de São Paulo já declarou apoio ao governador Tarcísio se ele escolher ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Então, essas questões todas vão ser discutidas em convenção e a maioria vai decidir. Bia. Presidente, agora num cenário em que Tarcísio vá para a presidência da República em 2026, automaticamente o senhor falava de grandes lideranças do MDB, citou bastante o Ricardo Nunes, essa gratidão. Automaticamente Nunes para o MDB é candidato a governador? Porque esse burburinho está fortíssimo aqui em São Paulo. Você sabe que o Ricardo, ele teve um crescimento político dos maiores que eu já vi na minha vida pública nessa última eleição. Quanto gestor, nunca tive nenhuma dúvida, porque o Ricardo é um especialista em números, ele se aprofunda sobre as finanças do município, ele é zeloso com as questões micro e macro da prefeitura. Quer dizer, ele vive diariamente a preocupação que tem um prefeito. Ele faz isso com prazer. É um homem público diferenciado. Eu posso dizer isso porque estou na vida pública há muito tempo e vejo o empenho, a dedicação, o compromisso que o Ricardo tem com as coisas públicas, o espírito público que ele tem. Claro que essa é uma possibilidade do Ricardo ser convidado a ser candidato a governador de São Paulo, porque o Tarcísio pode ser o escolhido para ser candidato a presidente. Agora, essa é uma decisão também que vai depender das alianças políticas. Nós vamos ter o Felício Ramute, que é o vice-governador, que vai assumir o governo de São Paulo, no caso da renúncia do governador. Então, nós temos tantas questões ainda para ser enfrentadas que é difícil você fazer uma previsão do futuro. Agora, claro que quem é prefeito da maior cidade do Brasil, da América Latina, está qualificado para disputar qualquer cargo. E claro que seria uma honra o MDB voltar a ter um candidato a governador de São Paulo. Mas não existe essa decisão ainda, porque tem muitas outras peças para serem mexidas nesse tabuleiro. João levantou a mão, diga. Eu queria voltar na pergunta que eu fiz, que o senhor não acabou não respondendo, que é a situação do presidente Lula, na opinião do senhor, ainda ser favorito. E mais uma coisa, nós estamos falando aqui no cenário da centro-direita. Na centro-direita nós temos ao menos 3 candidatos que poderiam ir. Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, governador do Paraná. 4, né? Romeu Zema em Minas Gerais e também o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Desses 4 nomes, para uma... Eduardo Leite também. O Eduardo Leite também do PSD do Rio Grande do Sul. Desses 5 nomes aí que estão sendo ventilados, na visão do MDB ou do presidente Baleia Rossi, quais desses nomes estão mais à frente para essa candidatura à presidência para unificar os partidos de centro-direita, que foi também uma das demandas que o senhor apontou em uma declaração?
Eu converso muito com especialistas em pesquisa de opinião. Uma coisa é o que eu acho, uma coisa é o que você acha, mas quem vive o dia a dia dessas pesquisas mais aprofundadas, pesquisas qualitativas, quantitativas e nos 4 cantos do Brasil, dizem que a eleição do ano que vem não vai ser diferente das passadas, no sentido de ser uma eleição muito acirrada, muito apertada. Polarizada e com pelo menos os especialistas dizem isso. Não vai ser uma eleição de 55 a 45, vai ser uma eleição de 51 a 49, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, você dizer que hoje há um franco favorito não condiz com o que esses especialistas falam. É claro que o que eu falei naquela oportunidade é que o governo federal, ele melhorou o seu desempenho, inclusive nas redes sociais. Durante muito tempo, as redes sociais foram o palco de grande capacidade de comunicação mais da direita. E hoje a gente percebe que há um equilíbrio. Então, até essa postura, nós temos uma nova realidade. Agora, dizer que há um franco favorito, é muito difícil fazer essa afirmação. Eu acho que vai ser uma eleição muito disputada e que o governo federal, até pelos instrumentos que tem, até pelos projetos que se votou, imposto de renda, a questão do gás, a questão da energia, claro que isso acaba tracionando a reeleição. E dos 5 nomes, qual, na visão do senhor, o mais à frente para assumir essa candidatura? Olha, uma coisa é importante, é que todos são nomes qualificados. Todos são ou governadores, ou tem uma... Aliás, todos são, né? O Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o Ratinho no Paraná, o Caiado em Goiás, o Tarcísio em São Paulo e o Zema em Minas Gerais. Quer dizer, eu tenho absoluta convicção que essa decisão de uma ou de mais candidaturas, a gente não sabe se vão conseguir uma convergência para uma candidatura só nesse campo, mas com certeza vai fazer com que o debate seja de alto nível, que a gente discuta realmente os problemas do país, que a gente não parta para uma política de ódio, de agressividade, porque a gente está percebendo, isso eu percebo claramente, que as pessoas estão cansando de tanta briga. Nós tivemos a composição do Congresso nas últimas eleições muito... não é polarizada, porque a polarização sempre vai existir, mas muito radicalizada. Um discurso radicalizado que prejudicou famílias. Quando a gente fala, não, o filho brigou com o pai pela política, parece uma coisa distante. Não, isso está presente em todos os lares. Nós extrapolamos qualquer sentimento de civilidade nessa briga política que, no meu entendimento, não contribui nada para a gente saber realmente o que o próximo governante pensa sobre as questões fundamentais, que é a economia, que é a área social, que é a educação, que é a segurança, que é a saúde, que é a mobilidade. Por isso que nós apresentamos um projeto do MDB para deixar claro, olha, o MDB tem um pensamento majoritário sobre todos os temas da nação. Vai lá, Ellen. Eu quero falar de